Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo do Grupo Espírita Servo de Jesus. Boa noite, José Solomão, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Luciana, e você? Tudo jóia. Para a gente começar aqui a harmonização do nosso estudo, nós vamos fazer aqui uma leitura inicial do livro Vinha de Luz, Francisco Canto Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Vamos ver aqui qual que vai ser a lição da noite. Saiu aqui para nós a lição número 127, o teu dom. Não desprezes o dom que há em ti. Paulo, primeira carta aos Timóteos, capítulo 4, versículo 14. Em todos os setores de reorganização da fé cristã, nos quadros do espiritismo contemporâneo, há sempre companheiros dominados por nocivas inquietações. O problema da mediunidade, principalmente, é dos mais ventilados, esquecendo-se, não raro, o impositivo essencial do serviço. Aquisições psíquicas não constituem realizações mecânicas. É indispensável aplicar nobremente as bênçãos já recebidas, a fim de que possamos solicitar concessões novas. Em toda parte, há insopitável ansiedade por recolher dons do céu, sem nenhuma disposição sincera de espalhá-los, a benefício de todos, em nome do divino doador. Entretanto, o campo de lutas e experiências terrestres é a obra extensa do Cristo, dentro da qual cada trabalhador se impõe certa particularidade de serviço. Diariamente, haverá mais farta distribuição de luz espiritual em favor de quantos se utilizam da luz que já lhes foi concedida, no engrandecimento e na paz da comunidade. Não é razoável, porém, conferir instrumentos novos a mãos ociosas, que entregam enxadas à ferrugem. Recorda, pois, meu amigo, que pode ser o intermediário do mestre em qualquer parte. Basta que compreenda a obrigação fundamental no trabalho do bem e atendas à vontade do Senhor, agindo incessantemente na concretização dos celestes desígnios. Não te aflijas, portanto, se ainda não recebestes a credencial para o intercâmbio direto com o plano invisível, sob o ponto de vista fenomênico. Se suspiras pela comunicação franca com os espíritos desencarnados, lembra-te de que também és um espírito imortal, temporariamente na Terra, com o dever de aplicar o sublime dom de servir o que há em ti mesmo. E assim, Senhor, nas vibrações dessa leitura, pedimos aos benfeitores espirituais que nos acompanham nesse momento, para que possamos entrar em sintonia com o mais alto, colhendo todo o aprendizado da noite. Pedimos que ampare também o nosso facilitador da noite, que esteja conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Vamos lá, José? Prontinho? Vamos lá, então. Iniciar? Então tá. Eu vou te Boa deixar noite, então. Qualquer coisa é só você me chamar, tá bom? Ok, muito obrigado. Boa noite, então, a todos. Muita alegria, eu sempre gosto de lembrar essa oportunidade de nós estarmos sempre estudando o Evangelho através da doutrina espírita, maravilhosa. Ela nos serve como instrumentos, a doutrina espírita, para aprendermos o Evangelho. Esse é o propósito da doutrina espírita. E ela faz isso grandemente, né? Como ferramenta fidelíssima. Eu gosto de falar também aquela palavra, ela é perfeita, é a ferramenta ideal para a gente assimilar o Evangelho de Jesus, que é o objetivo nosso, de todos os espíritas, todos nós cristãos, né? Bom, gente, ficou para nós aqui, então, nós lermos e comentarmos a respeito dessa instrução dos espíritos, aqui no capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon, do espírito Pascal. Essa mensagem mediúnica foi dada em Genebra, né, 1860, vou fazer a conta rapidamente aqui, 161 anos, né, e com certeza atualíssima,
Vamos ver, então, como é que o Pascal traz para nós essa questão da verdadeira propriedade dentro deste capítulo aqui, que fala sobre a questão da riqueza, quer dizer, não se pode servir a Deus e a Mamon. Né? Esse capítulo aqui, o Kardec, judiciosamente, sensatamente, coloca as partes do Evangelho que dizem respeito a essa questão da materialidade, da riqueza. E o Cristo falou muito claro, não se pode servir, quer dizer, se dedicar, investir simultaneamente a Deus e a Mamon. Tenho certeza que todo mundo já sabe, mas só para lembrar, porque é o capítulo, né? Deus aqui vai representar a espiritualidade e Mamon é o Deus da riqueza, vai representar a materialidade. Então, essa frase do Cristo é magnífica. E o Kardec foi ótimo, né? Ele colocou os títulos dos capítulos, pelo menos a maioria, dos 28 capítulos, a grande maioria, uma vez eu contei se é 22 ou 23, os títulos dos capítulos são frases de Jesus. Que ideia magnífica, né? Que o Kardec teve. E essa aqui é uma delas. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Você tem que definir. Ou você vai investir na espiritualização, seu crescimento espiritual, ou na obtenção da riqueza, que todos os dois são de Deus, né? Todos os dois. Mas você tem que saber discernir. Muito bem. Então, a gente vai ver aqui, eu vou ler, a gente vai comentando, gente, muito rica. Até como é que fala? Um trocadilho, né? Muito rica, já que nós estamos falando aqui de riqueza. Muito bom. Bom, então vamos lá. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao sair, do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto permanece. Gente, magnífico. Eu gostei muito da fala do nosso irmão Pascal aqui, né? Porque ele fala muito claramente. Primeiro, eu gostaria só de lembrar a questão da significação das palavras. É muito importante. Gente, quando nós estudamos algo, e aqui não é diferente, nós temos que definir com muita clareza o significado das palavras. Porque senão eu vou falar uma coisa aqui, um entende uma coisa, outro entende outra, né? Então, no caso aqui, a palavra propriedade. Né? O que seria propriedade? Ele está falando o seguinte, que o homem só possui em plena, ele deu um adjetivo aqui, para essa palavra propriedade, para esse termo, em plena propriedade, porque ele está querendo definir o significado aqui, para o caso, da palavra propriedade. É muito mais amplo do que quando a gente fala propriedade no dia a dia. Por exemplo, você tem um carro, ele é de sua propriedade. É um significado perfeito, é propriedade, sim. Seu, você comprou, pagou, paga o IPVA, os custos, né? Que, aliás, não é fácil, né? E tem muitos custos. Então, ele é sua propriedade. Esse é o significado da palavra. Agora, aqui ele está falando em plena propriedade. Eu estou achando que ele está querendo... Estou achando, não, desculpe, com certeza. Ele está ampliando esse significado de propriedade. Não é propriedade desse tipo, que ele é seu, porque você comprou, é seu apartamento, sua casa, né? Então, ele é seu, você tem o direito de usar. Né? Esse é o significado. Agora, aqui ele está falando propriedade como sendo do ser mesmo, do espírito, aquilo que vai te acompanhar, que é seu para sempre. Propriedade é alguma coisa que tem que ser para sempre. Se não for para sempre, eu digo nesse novo significado. São dois significados aqui. A palavra propriedade, no significado corriqueiro, então a minha casa é minha, o meu carro é meu. Agora, no segundo significado, que ele usou aqui em plena propriedade, quer dizer, aquilo que é do espírito, que ele leva com ele, fica com ele, é dele para sempre, participa daquele ser imortal, esse é outro significado. Então, o carro não é de minha propriedade. Nesse segundo significado. Eu achei ótimo aqui. Então, vamos voltar à frase, lá no início. Ó. O homem só possui em plena propriedade, que a gente já está usando o segundo significado da palavra propriedade. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo físico. Aquilo que lhe é dado, aquilo que é possível levar deste mundo, aquilo é seu nesse significado, em plena propriedade. Então, o carro, o apartamento, o lote, né, os bens materiais, que são todos de Deus, magníficos, não tem aqui hora nenhuma a gente depreciar os bens materiais.
né? Mas os bens materiais não são nossa propriedade. Eu estou falando agora do segundo significado. Plena propriedade. Nossa, nós espíritos imortais. Tá certo, gente? Porque acho que fica mais fácil assim, né? Então, o homem só possui realmente aquilo que ele pode levar. O quê? Para as dimensões espirituais, para a continuidade da vida, porque nós somos seres imortais, nós espíritas. Sabemos muito bem disso, né? Bom, vamos continuar aqui. Do que encontra ao chegar, quando ele chega aqui, no início da sua encarnação, e deixa ao sair do planeta, né, da dimensão, ele apenas goza, ele desfruta, usufrui apenas, enquanto aqui permanece. Então, mesmo que ele tenha trabalhado durante anos para conseguir aquele bem, que a gente chama de propriedade do significado 1, né? Aquela propriedade dele, não no significado 2, é dele só enquanto ele está aqui, mesmo que ele tenha trabalhado, produzido, construído, né? Se esforçado, é propriedade só no significado 1. O significado em plena propriedade, não é nosso. Porque ele vai partir para outras dimensões e não vai levar esses bens materiais, que são de Deus também, né, são empréstimos de Deus para que a gente atenda o nosso grande propósito aqui na Terra, que é a nossa melhoria, o nosso crescimento íntimo, a nossa reforma interior. Não é verdade, gente? Esse é o nosso grande propósito. Então, a matéria e os bens materiais são magníficos, eles são de Deus, de origem divina, são muito, muito importantes. Não é pouco, não, são muito. Só que a gente tem que saber fazer aquela distinção, né, de valores. Os bens materiais são de Deus. Eu vou até aumentar aqui um pouquinho, ó, eu vou botar aqui em cima, de tão importantes que eles são. Todos eles, todos os bens, tudo aquilo que favorece o corpo, o bem-estar do corpo, a vida do corpo, a saúde do corpo, tudo é de Deus, né? As riquezas, os favorecimentos que a matéria nos oferece, é de Deus. Então, eu estou botando aqui no nível de importância. Só que existem outros bens, outras propriedades, né, que essas, sim, a gente vai falar, elas a gente leva, quando a gente vai passar para outra dimensão, esses são realmente em plena propriedade. Agora, no significado 2, é meu mesmo para sempre, eu, espírito imortal, né? Tem importância também, não tem? Claro. Só que os bens materiais... Eu estou até cansando meu braço aqui, ó, porque eu estou segurando aqui o nível do elevadíssimo dos bens materiais. Só que os bens, vamos dizer assim, de plena propriedade, que são os bens celestiais, divinos, eternos, transcendentais, né? É aqueles que nós vamos levar conosco. Por isso aí a plena propriedade, adorei esse termo aqui do Pascal, né? Esses eu vou colocar, eu não vou aumentar mais porque sai aqui da tela, né, gente? Seria lá no meu teto, eu ia colocar. Embora os bens materiais são divinos, importantíssimos, valiosos e valorosos, não tenhamos dúvida disso, de origem divina até, existem os outros bens que são mais importantes, que são nossos, propriedade nossa mesmo, né? Nós vamos falar aqui quais são, hein? Né? Vamos seguir aqui. Então, aquilo que ele encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Pronto. Então, o significado de propriedade número 1. Ótimo. Forçado, porém, quer abandonar tudo isso. Agora, o significado 1, né? Aqueles bens, as nossas propriedades, os bens materiais que são de Deus. Em momento nenhum eu vou desqualificá-los, né? Eu só vou colocar o que tem bens mais elevados ainda, que são os bens celestiais. Bom, tudo isso não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Olha que coisa boa. Nós temos o usufruto daquilo do seu... Eu vou usar esse termo, mas são várias as opções, né? Eu estou falando aqui apartamento, carro, mas são os nossos bens, de uma forma geral. Todos os utensílios, né, dentro do nosso lar, e mesmo fora, aquilo que a gente adquire com o nosso trabalho, que vai nos favorecer o nosso bem-estar, o nosso conforto, que vai nos permitir tranquilizar para que a gente possa trabalhar o nosso lado espiritual. Então, as coisas materiais são ruins? Não, porque elas nos facilitam, nos permitem, elas colaboram para que a gente atenda o nosso propósito, que é o crescimento interior. Então, eles são bem-vindos,
é de Deus, né? A gente só vai ver aqui a questão do apego, do excesso. Isso aí é outra coisa. Nós vamos ver aqui. Então ele fala que o que é nosso é o usufruto. Ah, mas eu que fiz o apartamento, eu até mexi lá junto com o pedreiro, eu mesmo que botei tijolo, inclusive, não só paguei, não. Eu ajudei até o pedreiro, o eletricista, o hidráulico. Ótimo, mesmo assim não é seu. Porque aquele tijolo, o terreno que você usou não é seu. Ah, mas eu comprei e paguei. Tudo bem. Na verdade, eu gostei desse termo aqui. O que quer dizer usufruto? Você tem o direito, porque tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Essa cadeira que nós estamos sentados aqui agora, tudo bem, eu comprei, em parcelas suaves, tudo bem. Mas, na verdade, o material que ela é feita é de Deus, foi Deus que criou. Eu tô tendo o direito de usar. Olha que interessante, que é usufruto. Então, o seu apartamento, você está tendo o direito de usar. Não é? Quando não mais estivermos conectados aqui ao nosso corpo físico, que nos for chamado para dar andamento nos outros estágios da nossa vida, eu já não tenho mais o direito de usar o meu apartamento. Mas é meu, comprei, tudo bem. Né? Mas o direito você não tem mais, acabou o seu direito, o seu usufruto. Não é bacana a forma dele colocar aqui? Muito bom, né, gente? Bom, e aliás, o propósito aqui é a gente mostrar o tanto que é importante, mas com equilíbrio, sem o apego. O danado do apego que é o problema. Então, vamos chegar lá. Agora, ele está fazendo uma pergunta aqui, o Pascal. Que é, então, o que ele possui? O homem. Então, o que ele possui? Se tudo que ele adquire aqui, ele vai para o plano espiritual, ele não pode usar mais, não é dele, não é de plena propriedade, então o que é que ele possui? Pergunta boa, né? Olha a resposta que ele mesmo perguntou, ele mesmo respondeu. Nada que é do uso do corpo. Nada que é do uso do corpo é de nossa propriedade, plena propriedade, não é? Né? Que é o significado 2. Nada que é do uso do corpo, 2 pontos. Tudo que é do uso da alma. Então, o que é que nós temos? Eu sou proprietário de quê? Tudo aquilo que é de uso da alma. Do corpo, não. Do corpo é só usufruto. Eu tenho o direito de uso. Mesmo que você trabalhou, mesmo que você confeccionou, produziu, não importa. Né? Porque você usou material de Deus, tá certo, foi você que fez, sujou a mão, construiu, tudo bem. Mas você usou algo que não é seu, é de Deus. É interessante isso, né, gente? Bom, então, tudo que é de uso da alma, 2 pontos. Agora ele vai dar os exemplos. Estão aguardados aqui, né? Pelo menos por mim. Quais são, então? A inteligência. Oh, coisa boa, hein, gente? Eu tenho que trabalhar a minha aqui, né? Inteligência, conhecimento, as qualidades morais. Então, ele resumiu tudo, essa plena propriedade são esses, que isso carrega com a gente. Esse é nosso, esse é meu, eu sou espírito imortal, e esses bens estarão comigo sempre. Ai, coisa boa, hein? São os bens imortais, isso é meu, e nosso, né? De cada um de nós aqui. Agora, ele resumiu muito, né? Ele deu em 2, 3 termos aqui, ele resumiu tudo, e é um patrimônio enorme, esses que são os bens verdadeiros, de plena propriedade, né? Diferentemente dos bens materiais, que são de Deus, importantes, mas não são nossos, só usufruto. Bom, então o que é? Inteligência, né? E os conhecimentos, e os bens morais. Então aí ele resumiu exatamente o nosso patrimônio como espírito imortal que nós somos, né? Pode falar o meu espírito não, viu, gente? Sou até mal, não, o meu espírito, espírito, eu tenho um patrimônio, que eu mesmo vou juntando, eu mesmo estou trabalhando. Igual o apartamento que eu trabalhei, eu até mesmo ajudei a construir, eu paguei, né? Esses bens aqui é nós que produzimos, sim, os bens, vou dividir em 2 partes, os bens ligados ao intelecto e os bens ligados a sentimento. Né? Aqui ele resumiu assim, ó, inteligência e conhecimentos, quer dizer, exatamente da área do intelecto, né? do meu patrimônio, nós temos uma bagagem, todos nós temos uma bagagem que a gente vai concentrando, armazenando com o passar do tempo, seja na encarnação, ou seja no plano espiritual, na erraticidade, nós estaremos sempre colecionando esses bens imortais. Agora já estou falando dos bens imortais, bens de propriedade plena, os bens celestiais, os bens transcendentais,
os bens divinos, podemos usar o termo que a gente queira, mas acho que dá para entender, porque são nossos. Eu trabalhei para consegui-los e é meu, não é só usufruto, não é meu para sempre. E outra coisa, não perde nunca. Não perde nunca. Né? Esses bens aqui ligados a esse patrimônio que eu estou dividindo em duas partes. Ele falou inteligência e conhecimento, é um lado. E as qualidades morais, o outro lado. Então, até o Emmanuel, ele traz isso como até muito usado, muito repetitivo, eu vou repetir aqui, não tem problema. São as duas asas, né, os nossos patrimônios, nosso para sempre. Essa verdadeira propriedade. Né? Aquilo que a gente adquire com o lado intelectual e com o lado moral, que tudo é mente, né? Mas a gente faz assim porque está acostumado, historicamente, vem que as aquisições do sentimento está no coração, né? Mas é tudo é mente, claro. Então, vamos falar um pouquinho dessas duas áreas, que são as verdadeiras propriedades. Todo mundo já entendeu por quê? Porque é nosso e vai estar conosco sempre. É uma bagagem, né, que vai estar sempre conosco e sempre nos ajudando aqui no plano físico e no plano espiritual. E quando eu vou para o plano espiritual, eu continuo com esse mesmo patrimônio. Não é porque eu fui para o plano espiritual que aumentou uma coisa ou diminuiu outra. Essas duas áreas, as duas asas que o Emmanuel fala, da razão e do sentimento. Razão e sentimento. Né? Vamos dar exemplo? É até muito repetitivo isso, viu, gente? Vocês vão me perdoar aí, a gente, né? Eu acho que é até bom, quando a gente repete, a gente memoriza. Eu agradeço. Eu sou aprendiz, aliás, quero agradecer a vocês, viu? A Luciana, o João Geraldo, que me permitiram aqui ter que estudar, né? O aprendiz tem que estudar. E eu estou só repetindo o que eu aprendi. Né? Nós somos aprendizes, ótimo. Então, o que a gente aprende? Que o nosso lado intelectual, a nossa bagagem, nosso patrimônio do lado de cá, né? Da área da intelectualidade, me ajudem aí. Ninguém vai precisar de decorar, mas eu acho que é importante a gente distinguir os dois lados. A inteligência, conhecimento, esses dois ele falou aqui, né? Mas tem mais. Capacidade do raciocínio, a memória, a capacidade de analisar, de averiguar. Por isso que tem o vigiai. Jesus falou vigiar e orar. Né? Tá representando exatamente os dois lados. Porque o outro lado é o lado dos sentimentos. Né? Do amor, humildade, fraternidade, caridade, misericórdia, fé, humildade, acho que eu já falei, indulgência, aceitação. Nossa, são muitos esses bens imortais, divinos, transcendentais, é isso que ele está falando aqui. Isso é a verdadeira propriedade. E nós estamos só dividindo, segundo o Emmanuel, esses dois tipos dessa propriedade, verdadeira propriedade, né? Dos sentimentos e do intelectual, da parte da razão. E mais, da questão da memória, né? A questão de avaliar, tudo ligado ao intelecto, da razão mesmo, capacidade de raciocinar, de entender. E todos os dois, quanto mais nós desenvolvemos, né, a área da emoção, do sentimento, da fraternidade, representado pelo amor, vamos dizer assim, né? E a gente tem como forma de crescer, vivenciando, desenvolvendo, sempre, não é diferente do lado aqui da razão, da inteligência, da memória. Vocês concordam? Todos esses bens, a gente vivenciando, repetindo e esforçando continuamente que a gente vai angariando, porque todos os seres espirituais, nossos irmãos, criados pelo mesmo Deus que nos criou, que estão muito, 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 muito à frente evolutivamente de nós, qual que é a diferença deles? É exatamente essa bagagem. Eles já desenvolveram muito o lado intelectual, da razão, conhecimento, inteligência, memória, meditação, tá certo, gente? Né? Eles já desenvolveram muito, e estão desenvolvendo, porque não tem fim. E desenvolveram muito também o outro lado, do amor, da sensibilidade, fraternidade. Tem uma palavra bonita que eu gosto, afabilidade. Essa palavra é tão doce que faz até uma cosquinha no ouvido, que de agradável, uma pessoa afável, uma pessoa gentil, dócil. Acho que é porque eu não sou, né? Eu sou meio cascadura,
Eu estou forçando. Pouco, viu, gente? Eu já melhorei. Eu acho que é muito importante a gente desenvolver exatamente essas virtudes do amor e as virtudes da intelectualidade. Isso é a verdadeira propriedade, que o nosso irmão Pascal está nos lembrando. Quer dizer, ele deu essa mensagem, quantos anos que eu falei? 161 anos, né? Atualíssima, não vai ficar nunca fora de moda. É exatamente o que ele falou e é exatamente o atual. Tudo bem, gente? Está dando para acompanhar direitinho, né? O assunto é muito bom e importante para nós, né? Porque a gente vai focar daquilo que a gente sabe que é importante, porque isso aí vai nos ajudar a desenvolver esses dois lados, um ajuda o outro, né? Às vezes, o lado da intelectualidade está um pouquinho à frente, isso é normal. O que não é normal é um disparate muito grande. Às vezes as pessoas desenvolveram muito o lado intelectual, que bom, mas o outro fica a desejar, que é o lado do amor, da sensibilidade, humildade, né? Aí é uma pena, porque o ideal seria juntos. Mas ele vem um pouquinho adiante, sim, da intelectualidade. Claro, no Livro dos Espíritos fala que isso é normal, até mesmo como um facho, né? A intelectualidade é o orai, aliás, o vigiai e orai, né? É muito bom. E a gente está aqui exatamente para desenvolver esses dois lados, essas propriedades, essas virtudes, essas conquistas espirituais, aquisições espirituais, que é patrimônio eterno. Isso quer dizer que o espírito não retrograda, é isso, que a gente não perde essas duas conquistas, dos dois lados aí, né? Eu estou dividindo aqui, da intelectualidade e da moralidade. Muito bom, né? E no plano espiritual, vai ser bom? Vai ser bom, sim, não é? A gente desenvolver, vai nos ajudar lá, a dar continuidade lá, porque lá a gente desenvolve os dois lados, e aqui a gente desenvolve os dois lados também, né? Com algumas peculiaridades que lá você não pode desenvolver, né? Por isso que Deus dá essa maravilha de oportunidade para a gente desenvolver, que é o nosso propósito, né? Chegarmos ao reino dos céus. Ninguém poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo, né? Magnífico. Não vou nem entrar nesse assunto aqui de tão maravilhoso que é. Eu até me empolgo, né? Quando Jesus fala. Reino dos céus é exatamente quando nós desenvolvemos os dois lados aqui dessas propriedades, dessas verdadeiras propriedades, né? Das aquisições verdadeiras. Reino dos céus é quando a gente atinge um determinado nível delas, de perfeição. E ninguém pode ver o reino do céu se não nascer de novo. Quer dizer, ninguém vai atingir esse estágio de purificação, de perfeição, com letra minúscula, porque só Deus é perfeito, né? Se não nascermos de novo. Aí o Nicodemos vai perguntar como é que é esse negócio de nascer de novo, posso entrar no ambiente da mãe novamente? Aí ele vai explicar lá direitinho, não é o assunto aqui hoje, mas só para lembrar, porque eu me empolguei nisso, né? É a reencarnação, sim, e renovar da água e do espírito. Do espírito é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, aprendendo, estudando, né, gente? Nos cultos que a gente deve fazer, viu? Culto Evangelho Lar, número 1 de importância. E esse é renascer pelo espírito. E renascer pela água. Reencarnação. Não tem como a gente chegar lá em cima, nesse estágio de evolução, de perfeição, de purificação, a gente não reencarnar. Não tem como. Numa encarnação a gente conseguir isso. Bacana demais, né? Bom, então vamos seguir. Vamos ver o que mais que ele fala aqui, ó. Isso, o que ele traz e leva consigo, isso é o que ele traz, então. Isso que a gente acabou de falar, essas conquistas, verdadeiras propriedades, em plena propriedade, é o significado 2, né? Isso que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, verdade. Isso é propriedade mesmo, ninguém vai roubar isso. Essas duas propriedades aí, né? Seja do campo intelectual ou do campo moral, isso é nosso mesmo. Ninguém vai roubar. As outras propriedades do significado 1, a gente pode perder aquele usufruto dela, né? O direito de usar, mesmo em vida, por vários motivos. Então, isso não é propriedade da gente verdadeira. Essa, sim, em momento nenhum, você perde.
encarnado ou desencarnado. Pelo contrário, quando você desencarna, você continua. Do mesmo, chama individualidade. Continua do mesmo jeito. Nem um pouquinho mais, nem um pouquinho menos. Eu digo dos dois lados. Nem um pouquinho mais inteligente, nem menos. E no outro lado, nem mais bonzinho, nem menos bonzinho. Desencarnou é a mesma pessoa. A bagagem, o patrimônio é o mesmíssimo. Ou quando volta aqui, mesmíssimo. Então, isso é verdadeira propriedade, né? Bom, então, isso que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, o que ele será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. É, verdade. Mas é importante nesse também, né, gente? As aquisições do sentimento, da fraternidade, da caridade, né? Do amor, da fé, da humildade. Isso é magnífico aqui para a gente viver. Vai ser aqui, né? Ele está falando lá também, mas aqui também, claro. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar. Ele está falando dessa riqueza aqui, viu, gente? Né? Significado 2, plena propriedade. Então, depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, visto como do que tiver adquirido em bem resultará a sua posição futura. Visto como do que tiver adquirido em bem resultará a sua posição futura. Quando aqui agora ele vai fazer uma comparação que eu gostei muito. Ó. Quando alguém vai a um país distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis neste país. Claro. Não se preocupa com os objetos que ali lhes seriam inúteis. Com certeza. Procedei do mesmo modo com relação à vida futura. Aprovisionai-vos, de provisão, né? Aprovisionai-vos de tudo o de que lá, no outro mundo, de que lá vos possais servir. Parece tão simplório, até no infantil, chega a ser até infantil, mas é bom, né? Se uma pessoa vai fazer uma viagem lá para o Alasca, né? Ou para o Polo Norte, com certeza ele vai levar na sua bagagem os objetos que ele vai precisar lá, né? Um casaco de pele, ou um gorro de lã bem grossa, apropriado, luvas, não é verdade, gente? Ele não vai levar ventilador. Se ele levar ventilador, só se for, eu não sei, né? Só se for para soltar papagaio lá, porque, né? Não vai levar ar-condicionado, né? No avião, arrumar um lugar lá para levar ar-condicionado. Ele não vai fazer isso. Ele vai levar aquilo que vai ser útil lá. E por que é diferente quando a gente vai para o plano espiritual? Né? Vamos levar aquilo que nos é útil. E tem um outro exemplo aqui também, bastante simplório, mas eu gostei do nosso companheiro Pascal e eu vou falar aqui também. Ele diz o seguinte: ao viajante que chega a um albergue, é uma hospedaria, né? Ao viajante que chega a um albergue, bom alojamento é dado, se o pode pagar. Verdade. Até mesmo no mesmo hotel, tem vários preços, várias acomodações de conforto, de sei lá, de tamanho, de vista, tem vários, né? E você vai ter aquele melhor ou menos pior, acho que não existe não, né? Melhor ou menos melhor, né? De acordo com o que você pode pagar, não é verdade? Há outro, então você pode pagar bem, você vai pegar um de vista bastante ventilado, de frente lá para, sei lá, para o mar, né? Ou para a montanha, e um apartamento maior, porque você tem recurso financeiro, ótimo. E há outro de parcos, recursos menores, que seria até o meu caso, né? Toca um menos agradável. Sim, não tem problema, não precisa ser aquele lá do quinto andar, não. Pode ser esse aqui do primeiro andar mesmo, que dá para de frente para a rua, mas é o que me cabe. Eu não vou fazer dívida, ó, vou ficar satisfeitíssimo, né? Quanto ao que nada tenha de seu, vai dormir numa enxerga. Bom, aqui é um terceiro caso. O primeiro foi lá no quinto andar, o outro foi no primeiro andar mesmo. Agora tem um terceiro sujeito que chega lá nesse hotel que ele não tem dinheiro para nenhum deles. Então ele vai dormir numa enxerga, com X. Não tem nada a ver de visão, não, né? Enxerga, eu fui no dicionário, viu, gente? Tudo tem que ser dicionário, né? Nós, aprendizes, temos que buscar o dicionário.
Enxerga é um catre, ou uma cama grosseira. Ela é feita com palha, ou às vezes folhas secas. Uma coisa muito simplória. Mas que bom, você vai deitar ali e vai dormir. Que ótimo. Não tem problema não. Né? Mas ela está de acordo com as suas posses. Que bom. Então, ó, quanto ao que nada tenha de seu, vai dormir numa enxerga. O mesmo sucede ao homem, a sua chegada no mundo dos espíritos. Depende dos seus haveres, o lugar para onde vá. Comparação perfeita. E se falar muito vai confundir, de tão simples, né? Não será, todavia, com o seu ouro que ele o pagará. Ele está falando para o espiritual. Então não vai ser com saldo bancário, nem com ouro, que você vai pagar um lugar melhor, um lugar menos melhor, né? Nem sei se existe menos melhor, né? Ninguém lhe pergunta. Lá na hora, igual no hotel, que você bate. Todo filme é assim, né? Você chega no balcão e bate um sininho, né? Aí o funcionário vem lá de dentro. Então, quando chegar lá no plano espiritual, que for te atender, claro que é simbolicamente, né, gente? Eu estou até brincando. Ninguém lhe perguntará quanto tinhas na Terra. Né? É débito ou crédito? Ninguém vai te perguntar isso. Que posição ocupavas? Também ele não quer saber. Se você era doutor, se era, né, um obreiro de uma fábrica. Não vai te perguntar isso, não. Eras príncipe ou operário? Também não vai perguntar. Perguntar-lhe-ão que trazes contigo. Aí sim, isso vai ser importante. O que você traz? Daquela bagagem que a gente falou lá, da intelectualidade e da moralidade. Dependendo dessa bagagem, você vai para um lugar, vai para outro. Né? Aqui, ó. Depende dos seus haveres. O mesmo sucede com o homem a sua chegada no mundo dos espíritos. Depende dos seus haveres, do seu patrimônio. Para onde vai? Não será, todavia, com o senhor que ele pagará. Estou lendo de novo aqui, está repetindo. Ninguém. Gente, eu já li isso aqui. Que ocupava, era que traz contigo. Não se lhe avaliarão os bens de significação 1, que esses bens materiais, que são de Deus, hein? Né? São ótimos. Mas não se avaliarão os bens, nem os títulos, mas a soma das virtudes que possua. A soma das virtudes que possua. Inclusive as obras, né? É pelas obras que a gente vai desenvolver aquele outro lado da moral, lado do sentimento, né? Que a gente falou aqui, fraternidade, caridade, amor, misericórdia, fé, humildade, né? À medida que a gente vai obrando, nós vamos desenvolvendo esse lado, porque, na verdade, o que importa é os nossos sentimentos. E quando a gente trabalha, quando você produz, você desenvolve isso. Na verdade, não é nem a obra que você fez, mas a consequência que a obra vai fazer em você, em nós, né? Seus gestos, seu comportamento, suas ações. Então é isso, gente. Vou investindo nesses dois lados aqui. Essa propriedade verdadeira. Qual que é o título mesmo? Verdadeira propriedade, né? E a outra é boa também. Ninguém aqui vai deixar de ter a propriedade de significação 1, que são os bens materiais, de jeito nenhum. É de Deus, né? Eu dou o maior valor, embora não tenha, né? Tenho o suficiente, graças a Deus. Bom, continuando então, gente. Que traz contigo, nós não bem nem os títulos, mas a soma das virtudes que possua. Ótimo. Ora, sob esse aspecto, pode o operário ser mais rico do que o príncipe. Ele está fazendo uma afirmação, é verdade. Nesse aspecto, o operário, né, o homem do campo, sei lá, um que tem uma profissão bem simplória, ele pode ser muito mais rico que um príncipe, um sheik das Arábias. Não pode? Em vão, alegará que antes de partir da terra, pagou a peso de ouro a sua entrada no outro mundo. E o que ele está querendo dizer aqui? Que pode ter algum milionário aqui, com muitas propriedades transitórias, né? Chegando no plano espiritual, ele vai querer um lugar bom, bem elevado, de acordo com suas posses. Isso não vai adiantar nada. Mesmo que ele falar, mas eu paguei lá, enquanto eu estava lá em vida, eu paguei 3 quilos de ouro para que eu conseguisse, para que eu garantisse um lugar bacana aqui. Negativo, né? Aqui não tem isso, não. Aqui é só mesmo com as nossas conquistas, aquisições espirituais. Não é isso? Em vão alegará que antes de partir da terra pagou a peso de ouro a sua entrada no outro mundo. Já lemos. Responder-lhe-ão. Os lugares aqui,
Ah, tá. Quando ele fala isso, né, que ele pagou, enquanto vivo, ele pagou em dólar, né, um lugar bacana aqui no plano espiritual, aí eles vão responder assim: os lugares aqui não se compram, conquistam-se por meio da prática do bem. Nós também lembramos isso, né? A prática do bem é tudo de bom. Tudo de bom, gente. E essa prática do bem, ela pode ser feita a todo momento, em todo lugar, de toda forma. Você não precisa de estar engajado num lugar tal. Só vou fazer o bem se eu tiver nessa sociedade. Não, a gente pode fazer o bem em casa, com o cachorrinho, com o porteiro, né, com as pessoas, com a própria natureza, né, com a atmosfera, com a natureza mesmo, né? A gente desenvolvendo o bem, fazendo o bem, você vai desenvolver o lado, desculpa a repetição, o lado das nossas virtudes e aquisições espirituais. Esse é o propósito. Com a moeda terrestre, has aqui no sentido de, com a letra H, de ter, de haver, tá? Eu vou ler de novo, ó. Com a moeda terrestre, has podido comprar, quer dizer, você teve como comprar campos, casas, palácios. Então, com a moeda material, você pôde comprar, sim, né, aquelas propriedades que nós falamos, temporárias, né? Aqui, tudo se paga com as qualidades da alma. Já falamos aqui várias vezes, né? És rico dessas qualidades? Essa é a moça do balcão lá, ilustrativamente falando, até brincando, né? O que a moça vai te perguntar lá naquele da campainha do balcão, lá no plano espiritual, vai ser isso. És rico dessas qualidades? Quer dizer, as qualidades da alma? Ser bem-vindo e vai para um dos lugares da primeira categoria, onde te esperam todas as venturas. Ventura é felicidade, né, gente? Ventura, não é de aventura de sair fazendo aventura, não é nesse sentido, não. Ventura, sem o A. Ventura significa felicidade. Agora, aventurado é feliz. Por isso que tem lá, bem-aventurado os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. O que é isso aí? Aventurado. Feliz. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem felizes os humildes. Já aproveitando aqui, falando numa dessas qualidades, numa dessas propriedades verdadeiras, celestiais, imortais, eternas, né? É humildade. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque é deles o reino do céu. Essa frase é magnífica. Bem-aventurados, quer dizer, bem felizes os humildes, porque é deles o reino do céu. O reino dos céus não é naquele estado de pureza que nós falamos, que a gente, para poder crescermos, atingirmos aquele estado de pureza, de perfeição, somente desenvolvendo as nossas qualidades morais que a gente já falou aqui. E a humildade em primeiro lugar. Por isso que nas bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes. A humildade é o primeiro lugar, ela é passaporte. Sem humildade, não vai adquirir os outros, não. Sem humildade, você não vai adquirir fé, nem misericórdia, nem fraternidade, nem caridade, nenhuma. Né? A humildade é ponto inicial. Por isso que Jesus colocou a primeira delas. Então, bem-aventurados, quer dizer, bem feliz, bem felizes. É magnífico, né? As bem-aventuranças. Bom, então ele falou aqui, assim, dessa qualidade, ser bem-vindo e vai para um dos lugares da primeira categoria, onde te esperam todas as venturas, todas as felicidades. És pobre delas? Esse lá, a moça lá do balcão, da campainha. És pobre delas? Quer dizer, como é que está sua bagagem, seu patrimônio aí, dessas qualidades? Você está pobre? Vai para um dos da última. Não é como castigo, não. É igualzinho lá, aquele que não teve dinheiro para ir para o quinto andar, com a vista panorama para o mar. Ele ficou numa enxerga, lá numa cama, feita de folhas, mas limpinha, e dormiu e passou a noite. Não tem problema, não. Né? Só não vai ver as ondas durante a noite, aquele barulhinho gostoso. Né? Mas não tem problema, não. Ele vai lá, vai passar a noite na enxerga. Então, se você é pobre dessas qualidades, você vai para um dos da última, onde serás tratado de acordo com os teus haveres. Onde será tratado
de acordo com os seus haveres. É punição? Não, não tem punição nenhuma. Lei de causa e efeito. Tudo, e a opção nossa, né, gente? Olha que doutrina magnífica, magnífica. Ela nos orienta, nos esclarece. Os 15 princípios da doutrina espírita, todo mundo sabe, gente. Os 15 princípios tem que decorar, né? Primeiro que são 15, quais são, e saber um por um, né? Deus, Jesus, Espírito, Perispírito, evolução. Nós falamos aqui nesses, quase todos eles aqui agora, evolução, né? Reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, mediunidade, influência dos espíritos em nossas vidas, ação dos espíritos da natureza. Olha os princípios, são 15, né? Vida futura, quer dizer, a vida do plano espiritual. Todo cristão deveria acreditar na vida futura, né? Não tem que ser necessariamente o espírita, porque nós somos espíritas, somos um tipo de cristão, são vários cristãos. Tem o cristão católico, o cristão batista, crente, tem vários cristãos. E tem aqui um grupinho aqui dos cristãos espíritas. Não é cristão para lá, espírita, não é isso não, né? Cristão é um grupo, cristãos é um grupo grande. São vários setores que compõem esses cristãos, os católicos, adventistas 7 por dia, né? Todos eles compõem, e o espírita também, né? Então, ser cristão não é de uma igreja ou de outra. Todos que seguem o Cristo são cristãos. Então, todo cristão, não é só o espírita, não. Nós, 2 vezes. Mas todo cristão deveria acreditar na vida futura, que é um dos 15 princípios, né? Olha que importante. Por quê? Jesus fala, meu reino não é deste mundo. Quantos ensinamentos do Cristo, todos voltados para a vida futura. Tem aquela parábola eu sempre falo nela, do rico avarento, né, e o pobre Lázaro. Eles encontram no plano espiritual e vão conversar lá, se bem que através de Abraão, mas eles travam um diálogo. O que significa isso? Que continua a vida, gente. Vida futura é isso. Vida futura para nós aqui, né? Porque ela vai acontecer, mas ela é vida online. Agora está tendo lá a vida. Esse que estou chamando de vida futura, é futura para nós, que ela vai ser daqui a pouco, né? Espero que seja mais, porque eu tenho que aprender muito. Mas para quem está lá já é vida presente, né? E Jesus deixa muito claro a existência da vida futura, né? Pelo menos essa parábola aí. São vários os ensinamentos do Cristo. Então, todo cristão deveria acreditar que a vida continua. Você morreu o corpo. Nós, espíritos, continuamos imortais. É coisa boa, né? É bom saber disso, é bom falar disso, né? Gente, nós terminamos aqui essa maravilha de lição do nosso irmão Pascal, dada em Genebra, 1860, dentro deste capítulo magnífico, que é o Não se pode servir a Deus e a Mamon simultaneamente. Você tem que decidir. Ou você trabalha para um tipo de patrimônio, como a gente falou aqui, né? Ou para o outro. Não tem como se fazer os dois, um vai atrapalhar o outro. Luciana, eu tenho mais quanto tempo? Sim, tem mais 10 minutinhos. 10 Desculpa. Minutos. 10 minutos. Então, gente, eu vou aproveitar nesses 10 minutos, e é uma pena, se fosse mais, seria melhor ainda. Eu vou lembrar aqui daquela parábola daquele moço, do mancebo, do rico. Né? Vocês lembram aquela passagem que ele teve? Aliás, está dentro desse capítulo aqui, viu? Está dentro desse capítulo aqui. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Ele vai até Jesus, esse mancebo, quer dizer, o jovem rico, ele era muito rico, o nome já está falando, né? E vai até Jesus e faz aquela pergunta clássica que todos nós deveríamos fazer. Bom mestre, que devo fazer para adquirir a vida eterna? Olha que pergunta desse sujeito, magnífica. Que devo fazer, o que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Quer dizer, que eu tinha conhecimento da vida futura e mais, que ela é imortal. Nota 10 para ele, né? Aí vocês lembram lá, Jesus fala, não me chame de bom, bom é só Deus, né? Muito bacana também esses detalhes. E aí ele fala assim, Jesus vai responder para ele que é só guardar os mandamentos. Esse guardar aqui não é botar na gaveta, não, filho. Guardar é vivenciar os mandamentos, né? Aí ele pergunta, mas que mandamentos, Jesus?
Quer dizer, a primeira pergunta, o que eu devo fazer para adquirir a vida eterna? Nota 10 para ele. Aliás, a gente deve fazer essas perguntas para a gente de vez em quando, né? E Jesus fala, obedecer os mandamentos. Quais mandamentos? O próprio Jesus vai citar para ele, porque na época lá, quais eram os mandamentos? Os 10 mandamentos de Deus que Moisés trouxe, 1.500 anos antes de Cristo. Não matarás. O Jesus repetiu para ele. Você está perguntando? Então eu vou te responder. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho, honrai vosso pai e vossa mãe e amar o próximo como a ti mesmo. E o moço, então, ele falou assim, mas isso eu já faço, desde a minha mocidade. Quer dizer, não é da agora, não. Que se bem que ele era novo, mas desde a minha, vamos dizer, da minha puberdade, né? Ou da minha infância, eu já faço isso. Se é isso, eu já estou fazendo. Será que me falta alguma coisa? Ele perguntou. Olha o conhecimento dele, hein? Quer dizer, os mandamentos eu já faço. E será que me falta alguma coisa? Aí Jesus falou assim, olha que parábola magnífica. Esse capítulo, viu, gente? Dá uma lida lá. Se queres ser perfeito, então tá. Então Jesus falando, você está querendo mais detalhe, mais informação, mais apurado? Então ele falou assim, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Gente, essa parábola é magnífica, para nós, inclusive, porque, na verdade, Jesus, que sabe tudo, inclusive na época, ele conhecia esse moço já, claro, ele sabia de tudo. Esse moço realmente, ele era uma pessoa reta, ele já obedecia os ensinamentos, os mandamentos, como falou aqui, mas tinha uma coisa interessante, ele estava muito apegado aos bens materiais. Ele, que é o nosso assunto de hoje, estava apegado aos bens de propriedade transitória, que é o significado 1, né? Embora ele já tinha muito do patrimônio lá, da propriedade do significado 2, né? Mas ele ainda estava muito apegado. Esse é o problema, né? Quando nós nos apegamos aos bens materiais, que eles devem ser utilizados como instrumentos para a gente adquirir os bens celestiais, concordam? Então, os bens materiais são divinos. Só que tem gente que põe os bens divinos, os bens materiais, como meta e sai atropelando, empurrando, machucando, roubando, traindo, né? Atropelando a lei para atingir o seu objetivo, que é os bens materiais. Aí que está o erro. Você vai usar os bens materiais, sim, como instrumento, como forma de você chegar ao outro propósito, que é muito maior, que são os bens celestiais, né, que nós falamos aqui, transcendentais. Mas o fato que esse moço, então, ele era muito apegado, Jesus sabia disso, e falou para ele, então, se você quer mesmo fazer o ajuste fino, que eu acho que isso parece com televisão, não sei se é da época de vocês, quando eu era menino, a nossa televisão tinha 2 ajustes, porque a imagem ficava ruinzinha, aí tinha um ajuste grosso, que era uma roda grandona na lateral, eu sou bem antigo, tá vendo, gente? A gente rodava assim, você ia ajustando. Você ia ajustando, a imagem ia melhorando, mas chegou uma hora que não dava mais. Aí você vinha numa rodinha na frente, pequenininha, que era o ajuste fino. É do tempo de vocês? Pode ser que alguém tenha aí, né? Aí a gente ajustava aqui o ajuste fino, aí a imagem ia melhorando, ficava boa, né? Então tinha o ajuste grosso e o ajuste fino. Então Jesus fez com esse moço a mesma coisa. Primeiro ele fez o ajuste grosso. Você tem que seguir os mandamentos. Você quer ter vida eterna? Vai os mandamentos. E isso seria para todo mundo. Qualquer pessoa, qualquer um de nós chegasse para Jesus, né, se tivesse essa condição, que bênção que seria, né? Jesus, o que eu devo fazer para atingir a vida eterna? Para herdar os bens da vida eterna. Jesus iria falar provavelmente a mesma coisa. Siga os mandamentos. Pronto. As leis de Deus. Ótimo. Mas se eu quisesse o ajuste fino, que foi o caso desse moço, para esse moço, o ajuste fino foi... Qual foi a receita do Cristo? A orientação. Se queres ser perfeito, o ajuste fino. Vai, vende tudo que tem. Gente, eu fiz isso aqui, mas não é dinheiro, não, viu? O ajuste fino é rodinha, desculpa. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Para ele foi isso. Para mim, seria outro ajuste fino. Porque o problema dele era esse, era o apego às coisas materiais. Ele era rico, tinha um certo conhecimento, mas ele estava muito ligado à materialidade. Ele não conseguia, tanto é que Jesus falou isso com ele,
simplesmente ele entristeceu-se, não fez o que o Cristo fez, não vendeu e não deu tudo aos pobres para seguir Jesus. Ele no livro Primícias do Reino, né, traz essa história magnificamente. A continuação dessa história é que ele, infelizmente, não aceita o convite do Cristo. Na semana seguinte, ele vai competir com uma corrida de cavalos, que ele era muito rico, então ele ficou meses fazendo encomenda de cavalos importados, com aquelas bigas com profissionais de alta qualidade. Ele estava preparado para as competições que aconteceram na semana seguinte a esse encontro com Cristo. Sabe o que aconteceu, gente? Está lá no livro, Primícias do Reino. Ele teve um acidente, parece que numa manobra brusca do cavalo, da biga, aquela que a gente vê no filme, né? A biga dele virou e ele desencarnou, morreu, sob as patas dos cavalos. Né? É interessante, é um pouco drástico, mas é verdade, está lá no livro. Né? Porque ele não obedeceu, ele não aproveitou essa oportunidade, ele estava ligado à materialidade, ele estava muito longe de poder vender os bens e se desprender da materialidade. Né? E é uma coisa muito interessante que esse espírito, na verdade, do jovem rico, é o espírito miramês. O próprio Miramês, num dos livros dele, ele conta isso para nós. Ele foi esse espírito que, depois de 1600, se eu não me engano, 1600 e quase 1650, ele veio para o Brasil como da corte lá do Império Espanhol, ele era espanhol, e de muitas posses. Né? Isso depois de 16 séculos, hein, gente? Desse ocorrido, que ele não quis escutar o Cristo, porque ele estava pegado. Né? O que aconteceu? Ele estava no Brasil e, numa determinada tarde, ele escutou as mesmas palavras. 16 séculos depois, aqui no Brasil, em outra encarnação. Está todo mundo entendendo, né? Em 1650, mais ou menos. Ele escutou as mesmas palavras. Se quer ser perfeito, vai e vende tudo que tens. Ele escutou isso, sim, né? De uma forma sutil. Se eu não me engano, de frente para a praia, né, num cenário mais ou menos desse. Desculpe, tem muito tempo que eu li, mas o fato é que ele reviveu as palavras, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Gente, aquilo tocou, né, depois de 1.600 anos. Ele fez exatamente aquilo que o Cristo tinha aconselhado ele lá atrás. Né? Ele, muito rico, ele de alguma forma, desculpe, eu não vou saber como, mas ele entrou em contato com os administradores dos seus bens lá da Espanha, mandou vender tudo e deu tudo aos pobres. Né? Ele seguiu à risca os aconselhamentos do Cristo e ele foi um grande defensor aqui no Brasil. Aliás, ele teve méritos de ir para outras paragens, né? Outras dimensões espirituais, mas ele não quis, ele quis ficar aqui e ajudou os índios e os negros. Tanto é que ele era chamado de pai branco. Né? Ele chamava-se Fernando de Olivídeo Miramês. Fernando Olivídeo Miramês. É o Miramês hoje, né? É o espírito que está aí através do... Como é que ele chama aquele médium? Esqueci aqui agora. Está aí nos ajudando com tantas... Né, orientações através da mediunidade desse Nunes Maia. Então é isso, gente. É muito belo, né? A história desse mancebo rico, que foi o Miramês, mostrando essa questão do apego aos bens materiais. E para a gente terminar, que já chegou na hora aqui, eu só queria fazer o seguinte, aproveitar e se colocar para a gente. Porque até o ajuste grosso aí, se a gente estivesse com Jesus, ele ia mandar a gente seguir as leis de Deus, como um todo, né? Seguir os ensinamentos do Cristo, e siga os meus ensinamentos. Ótimo. Mas e se a pessoa quisesse, né, entrar em mais detalhe, aí cada um, Jesus teria uma orientação diferente. E provavelmente cada um sabe. O fio que o segurava, lá como jovem, o jovem rico, que ele tinha muitas virtudes, mas tinha uma cordinha que o prendia, que essa cordinha era o quê? Apego aos bens materiais.
E eu acho que cada um sabe qual que seria a cordinha que nos prende, ou mais de um. Eu tenho umas 2 ou 3, né? Não vou falar, mas eu acho que cada um sabe que é o ajuste fino. A gente sabe o que a gente precisa de fazer para nos desprendermos, né? Soltarmos, darmos esse pulo, esse arroubo do coração ao Cristo, entregar-nos ao Cristo. Que a gente sempre tem uma linhazinha, o meu é cordinha, né? Cada um tem uma. Então é muito importante a gente voltar para dentro da gente com essa doutrina bendita que nos facilita o entendimento do Evangelho, que é o nosso propósito. Aprender. Gente, o Evangelho do Cristo é tudo. É o nosso norteador, o maior código moral, né, do universo, é o Evangelho. Então vamos nos empenhar em aprender, entender, aprender e vivenciar, para nos facilitar, né? A nossa jornada infinita. Gente, muitíssimo obrigado pela oportunidade, né? Porque eu quero aprender. Então, quero agradecer a Luciana, que obrigado, Luciana, você está deixando eu aprender, viu? Muito obrigado. Estamos juntos aprendendo, né? Essa Com história do certeza. mancebo é muito interessante, esse desdobramento final aí eu não conhecia, não. Muito interessante. Bacana. Eu peguei, você fazendo esse finalzinho aí, eu corri aqui na nossa leitura inicial da prece que saiu, né? Aqui da lição número 127, fala assim: o teu dom, não desprezes o dom que há em ti. Paulo, primeira carta aos Timóteos, capítulo 4, versículo 14. Então eu pensei assim, que os nossos dons são as nossas verdadeiras propriedades, né? E com eles a gente vai se elevar e ajudar o próximo. Então, para que a gente nunca despreze um dom que a gente tem, seja um dom de dar uma aula para alguém, ajudar, seja o dom da mediunidade, seja lá qual for. Aí eu achei interessante que casou direitinho aí E na hora que com o eu tema. associei no início, quando você falou no Não início, eu foi? associei na hora. Eu lembrei também. São os nossos Ótimo. dons, isso aí. Então, nós te agradecemos muito, viu, Salomão, aí esse preparo com carinho aí para nós, o estudo, né? O Eu pessoal que está agradeço. nos assistindo aí também, tem certeza que gostou. E aí eu já vou deixar o convite, pessoal, que no domingo agora, né, na nossa palestra, nós vamos ter o tema Jesus em casa de Zaqueu, com Afonso Chagas. Então, tá aí o convite para todos nós, imperdível, né, para a gente poder continuar estudando esse evangelho aí que tanto nos ilumina, tá? Eu vou então partir agora para a prece de encerramento, convidar todos nesse momento para aproveitar que estamos com o pensamento elevado em Jesus, em boa sintonia, para pedirmos por todos aqueles que passam dificuldades nesse momento, nos leitos dos hospitais, nas casas, nos lares. E gostaria de pedir também, em especial, pelos nossos dirigentes, que conduzem toda uma nação, que tomam decisões importantes, que eles possam ser auxiliados pelas equipes espirituais do mais alto, intuídos nesse comando que a eles foi concedido nessa reencarnação, nessa experiência tão importante de comandar uma nação. Então, que eles possam receber o auxílio do mais alto, possam ter a nossa compreensão para que enfrentem as dificuldades da melhor forma possível. Que Jesus esteja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Finalizamos Graças a por hoje, Deus. então, José. Obrigado, viu? Um Até abraço, a então. próxima, tá? Grande Até a abraço. próxima. Tchau, Grande pessoal. abraço. Um abraço do João Geraldo. Pode deixar, ele deve estar nos ouvindo aí. Abraço, tchau.